Salve, torcedor tricolor, tudo certo? Espero que estejam bem aí e animados aí para a partida de amanhã. Um jogo importantíssimo aí pro time do Grêmio, né? Precisamos vencer esse jogo de qualquer maneira, né? Mesmo que seja não convencendo novamente, né? Com um bom futebol, mas amanhã nós precisamos do resultado positivo, seja de 1-0, 2-0, 2-1. O importante é nós somarmos 3 pontos aí, né? E é um confronto direto, né? O Vitória é o primeiro fora da zona de rebaixamento, e o problema é o seguinte, que o Mirassol está vencendo, o Internacional já venceu, os times que estavam muito próximos de nós ali já estão abrindo vantagem, né? E os confrontos da rodada passada aí acabaram nos deixando em penúltimo lugar, né? Então amanhã não se negocia outro resultado a não ser a vitória. A gente sabe, respeita o time do Vitória, né, que não é um time sem tradição nenhuma, né, e tal, um time importante da Bahia. Enfim, ano passado teve um ano difícil, lutou para não cair, assim como nós, né, mas é um jogo complicado, mas acima de tudo o Grêmio tem que mostrar sua força aí, né, o peso da sua camisa, e que os jogadores que entrem em campo honrem esse manto que vestem, né, e nos entreguem isso pelo menos, né, vamos dizer assim. É o mínimo que a gente espera, é que se dediquem e busquem a todo momento a vitória, né? Então, em cima dos relacionados aqui, eu quero projetar o possível time de amanhã e, e tentar montar aí, porque nós estamos com bastante problemas, né? De peças aí, jogadores importantes fora, né? E outros abaixo do nível, né? E não tem substituto, enfim, vamos tentar montar um time aí que seja competitivo, né? E seguro, principalmente na defesa, né? Porque é o nosso maior problema, né? Então, relacionados aí os goleiros, aí o Grando, o Jorge, o Thiago Beltrame e o Thiago Volpe. Eu não sei por que aparece o Grando aqui, né? Obviamente deve ter feito a mesma relação que vai ser apresentada lá para o jogo contra o CSA na quarta-feira, né? Deve ser por isso, né? Porque pelo Brasileirão o Grando não pode jogar porque foi expulso no Grenal, né? Que foi o último jogo pelo Campeonato Brasileiro. Daí zagueiros, aumentou um, graças a Deus, né? Porque contra o Godoy fomos só em 3, né? E os 3 no fim do jogo ainda acabaram em campo, né? Então aqui Gemerson, o contestado Gemerson, né? Mas o único que tem possibilidade de jogar pela direita, né? Zagueiro de ofício, vamos dizer assim. O Kahneman, que provavelmente deve ficar fora, não sei o nível de desgaste dele aí. O Vieri, que é da base, e o Wagner Leonardo, graças a Deus, está retornando de lesão, né? Espero que, né, curado, bem curado, né? Não esteja voltando no sacrifício aí, né? Laterais: Igor, Serrote, João Lucas, João Pedro, Luan Cândido, Lucas Esteves e Marlon, né? O Marlon provavelmente deve ser o titular, né? Porque não pode jogar Sul-Americana. Então o Brasileirão certamente será ele. Aí o meio de campo bastante recheado, né? Camilo, Cristaldo, Cuejar, Dodi, Edenilson, Monsalve, Natan, Pescador, Ronald e Vijaçante. Atacantes daí o Alisson, André Henrique, Aravena, Bright White e Christian Oliveira. De novo me chama a atenção o porquê do Arezzo não estar relacionado, né? Para mim seria uma peça importante aí que poderia, né, até sair jogando de repente aí numa ponta esquerda no lugar do Amuso, né, que ainda tá fora por lesão, né? Antes da gente tentar fazer esse exercício aí de montar o time, eu gostaria de fazer uma ressalva aí, né, e perguntar até para vocês aí, não chama a atenção de vocês por que jogador ruim não se machuca? Você vê que o Gemerson não se machuca, o Pavão não se machuca. Cara, é só jogador que a gente precisa. O João Lucas não se machuca, o João Pedro não se machuca, que também para mim é uma naba, né? O problema é que o Igor Serrote é muito afobado, né? Guri novo ainda, né? Tem hora que bota os pés pelas mãos. Mas para mim, o titular deveria ser o Serrote, né?
O João Pedro é outro jogador, o João Pedro de 2025 é outro jogador com relação ao próprio João Pedro de 2024. Eu acho que ano passado ele teve algumas falhas pontuais, mas ano passado ele fez um campeonato ok, né? Tanto é que a gente muitas vezes não entendia, porque certo jogo jogava o João Pedro, certo jogo jogava, agora me fugiu o nome do outro lateral lá, que se aposentou. A gente achava que era por opção, né, por preservação, enfim, mas alguma coisa ali talvez já dizia, né, que o Renato às vezes dava uma gelada nele, deixava um jogo, dois no banco, daqui a pouco ele voltava, né, mas assim, ano passado ele fez melhores apresentações do que ele tem feito até o momento, né? Mas me chama muita atenção isso, né, porque tipo, o Christian Oliveira era o destaque e deu problema no dedo. O Amuso começou a se entrosar com a equipe, lesão de grau 1, que já poderia estar recuperado, né? A mesma, não sei se não foi um grau 2 aí, né? Porque o grau 1, Wagner Leonardo, semana retrasada, teve, né? No último jogo só ficou fora do Godoy Cruz, né? Já está retornando. E o Amuso se machucou, acho que um jogo antes do Grenal, também foi no Grenal, e ainda não tem condições de retornar, né? O próprio Cuejar, né? Começando a querer engrenar, se machucou, ficou 40 e poucos dias fora, claro, daí depois teve outras questões ali que também ajudaram com que ele não retornasse ao time. Acredito eu também que alguma coisa de relacionamento com o antigo técnico, enfim. Mas isso não veio ao caso. Agora esses podres não se machucam, cara, para ficar fora do time. Como é que pode, né? Agora o Gustavo Martins com toda a chance, né? Com várias partidas muito abaixo aí do Gemerson, né? A chance que nós tínhamos de encostar esse cara, o cara vai lá e no treino se machuca. Fica aí, praticamente vai ficar 2 meses fora. Eu não sei o que nós vamos fazer, vamos ter que pegar algum guri da base ou talvez adaptar alguém, né? Porque até o próprio Vila jogar de zagueiro, em alguns casos, durante os jogos, ali, às vezes faltava, botavam ele adaptado, sei lá, de repente até o próprio Serrote, chegaram a cogitar até o Ronald, né? Adaptado de zagueiro, porque ele tem um bom jogo aéreo, né? Tá relacionado, eu acho que, sei lá, acho que deveria fazer algum teste, né? Porque, vamos dizer assim, agora liberamos o Natan lá pro Juventude, e daí ficamos sem zagueiro pelo lado direito, né? Mas enfim, vamos para frente. Então, em cima desses relacionados, eu acredito que o Mano não deva permanecer com esse desenho que ele colocou aí contra o Godoy Cruz, né? Porque eu acho que o Edenilson não correspondeu. Então, eu acredito que ele deve fazer algum teste aí na maneira, aí, de repente, no 4-3-3, né? Voltando com ponta esquerda, de repente. Né? Então, assim, o desenho que eu fiz aqui, mas claro, pode ter várias situações, né? Alguma outra variação que pode acontecer, mas vamos lá, botei Volpe, João Pedro pela direita e Gemerson, que esse é o nosso gargalo, não é só o Gemerson, mas o João Pedro também pela direita, tem tomado muito bola nas costas, né? Então, acho que a gente precisa de um lateral direito que apoie mais e que defenda com consistência, né? E é muito provável que o Wagner Leonardo deva começar o jogo, né, em virtude do esforço, do cansaço aí do Kahneman, né, que voltou meio que na fogueira aí, na pressão, né, mas, como sempre, né, um bom profissional que é e sanguíneo, né, não ia deixar a peteca, ele ia entrar em campo com uma perna só, se fosse o caso, né? E Marlon na lateral esquerda. Aí eu coloquei Vijaçante e Cuejar, né? Ou ao contrário, Cuejar e Vijaçante, e Cristaldo no meio, né? Muito em virtude da avaliação do Mano aí, do que ele deu a entender que o Cristaldo deveria permanecer no time, né? Então daí Christian Oliveira pela direita, o Aravena pela esquerda e o Bright, né? Lá na frente. Eu acredito que com esse time a gente fica com um time bastante ofensivo, mas obviamente que a nossa preocupação é defensiva, né? Daqui a pouco ele pode até optar
por jogar com o Lucas Esteves mais fixo atrás e jogando o Marlon mais para frente na posição do Aravena, porque o Marlon apoia bem também, né? Só que a gente vai reforçar mais aí do lado esquerdo e de novo a deficiência vai ficar no lado direito e as equipes adversárias sabem disso, sabem que a nossa zaga é lenta do lado direito, sabe que o nosso lateral, quando sobe, não consegue recompor e que o Gemerson é um desastre. Então todo mundo vai jogar naquele lado ali, né? Mas eu acredito que ele deva ir mais ou menos nesse desenho que eu fiz aqui em torno de Volpe, João Pedro, Gemerson, Wagner, Leonardo e Marlon, Vija Sante, Cuejar e Cristal, Daravena, Christian Oliveira e Bright White. Eu acredito que a gente deva ir com esse time aí e pressionar lá na frente para talvez não deixar eles chegarem muito na nossa zaga. Acho que a gente tem que começar a marcar mais alto, né, para não correr esse risco aí de ter que marcar aqui, vamos dizer assim, passando da linha dos volantes ali, vai ser um Deus nos acuda